Bom dia, irmãos, graça e paz. O Senhor vai falar um pouco conosco, mais uma vez, a respeito de sermos valentes. Essa palavra, alguns meses atrás, uns 6, 7 meses atrás, eu recebi essa palavra e eu havia preparado essa palavra para uma pregação. Só que todas as vezes que eu ia trazer essa palavra, o Senhor colocava outra palavra para ser ministrada. E quando foi essa semana, eu buscando do Senhor a palavra do louvor, e não vinha a palavra. Por mais que eu lesse a Bíblia, por mais que eu estudasse, a palavra não testificava no meu coração. E quando foi à noite, ontem, no final já da Santa Ceia, o Senhor me deu o nome da pregação. Não, o nome da pregação não, né? Mas o nome do valente que eu havia estudado, que era sobre Benaia. E no momento que ele falou, eu falei, Senhor, mas é tão grande. E eu fui para casa, orei, eu falei, Senhor, agora o Senhor precisa falar comigo. E a princípio, quando eu estava saindo daqui, eu fui inclinada a ir até na secretaria para pegar os slides. O Senhor falou, nada disso. Você vai estar do jeito que eu quero. E não vai ser uma palavra para pregação, vai ser uma palavra breve para o louvor. Então ele mudou tudo e ele me deu outras estratégias. E quando foi hoje de manhã, eu acordei, o Senhor me acordou bem de madrugada, orando. E aí ele me deu o nome da pregação. Ele disse o seguinte: o Senhor está te construindo. Seja um valente nas adversidades. E por que vem essa palavra? A princípio, o Senhor está te construindo. Porque o nome Benaia, que nós vamos ler um pouquinho sobre ele, é exatamente isso. É a tradução do nome de Benaia. E Benaia foi um valente de Davi. Então, abra a tua Bíblia lá em 1 Crônicas, verso 11. 1 Crônicas, capítulo 11. E de todos os valentes de Davi, eu já trouxe vários aqui, ministrações, mas ele tem um lugar muito especial, porque esse homem, todos os feitos dele, a fidelidade que ele tinha para com o seu líder, quando Davi sobe ao trono, é Benaia, que ele passa a ser o chefe da guarda pessoal do rei. E essa posição era uma posição de muito destaque, porque era uma pessoa que estava em todos os momentos ao lado do rei, era o homem de maior confiança de Davi. E durante toda a trajetória dele, enquanto ele estava ali lutando contra Saul, porque Saul perseguia, todos aqueles valentes estavam ao lado dele. Só que Davi, quando ele começou a ser companheiro de Benaia, ele viu em Benaia realmente um homem ali que ele podia confiar a vida. Então o chefe da guarda pessoal do rei era aquele homem que estava em todo o tempo vigiando e guardando o seu líder. E aí nós vamos começar a partir do verso 22. E diz assim: Benaia, filho de Joiada. Amém? Todos acharam? Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valente de Cabisrael, que havia feito muitos atos. Ele matou 2 homens de Moabe semelhantes a leão. Então aqui a primeira proeza desse homem. Havia ali os moabitas que eram grandes inimigos do povo. E neste momento, quando Benaia estava lutando, ele matou 2 homens semelhantes como leão. Nós sabemos que leão é um animal muito feroz. E esses homens eram tidos como os 2 homens mais distintos em questão de guerra em Moabe.
E esses dois homens foram lutar contra Benaia, e Benaia, ele venceu os dois. Então, a primeira aqui, eles colocam, né, o escritor de Crônicas coloca como sempre semelhantes a leão. E aqui nós vamos colocar esses dois leões. O primeiro é a nossa carne. O quanto ainda nós precisamos vencer a nossa carne. O quanto ainda nós precisamos abandonar os nossos pecados para poder deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos de desfrutar as coisas que o Senhor tem para nós por causa da nossa dureza, porque somos como leões que não queremos abandonar e nós agarramos a nossa carne e nós temos deixado de desfrutar muito daquilo que Deus quer para cada um de nós por causa disso. E o segundo leão aí é um leão espiritual, é o mundo espiritual. Porque quando você vence o primeiro mundo, que é a carne, você vai ter uma luta com o mundo espiritual. E é lógico, quando Satanás vê que você está vencendo a carne, quando Satanás vê que você está vencendo as dificuldades, ele vai vir. Ele vai vir sobre você, ele vai lutar contra você, ele vai levantar o exército dele todo contra você, para te impedir de caminhar. Mas Benaia, ele venceu a carne, e ele também venceu o espiritual. Ele não deixou com que as coisas do mundo, com que o mundo espiritual trouxesse para ele medo e covardia no coração dele. Mas ele foi um homem muito valente, muito distinto diante do Senhor. E continuando, vai dizer mais o seguinte: não acabou. A segunda grande batalha de Benaia diz o seguinte: e também desceu e matou um leão em uma cova em um dia de neve. E o segundo leão, aqui agora sim é um leão de verdade. Tempo de neve. Quando a gente fala em neve, logo nós remetemos ao inverno. E sabemos que muitas vezes o inverno é um tempo de muita sequidão, de muita luta. Às vezes as lutas não é por sua desobediência, mas às vezes é porque você está obedecendo a Deus. E aí o inferno inteiro vem contra você. Às vezes também, isso é 99% da igreja está caindo nisso, porque está no inverno, por causa de rebeldia, por causa de dureza, por causa de discernimento espiritual. E não deixa com que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. E aqui ele vence esse leão. Ele vence tudo aquilo que é feroz. Ele vence tudo aquilo que tenta destruir ele. E essa batalha, muitas vezes, acomete-se em uma frieza espiritual. O inverno, uma frieza espiritual. Será que você está passando por esse inverno na tua vida? Nesse ponto onde nós estamos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, será que você está vivendo uma frieza espiritual na sua vida? E ele lutou contra isso. E assim como ele lutou, nós precisamos lutar também. Nós precisamos lutar com aquilo que Deus tem nos dado, com as armas que Deus tem nos dado. E a terceira grande batalha de Benaia está aí no verso 23 agora. E ele matou um egípcio, um homem de grande estatura, com 5 côvados de altura, mais ou menos 2,40 metros. E na mão do egípcio estava uma lança semelhante a um eixo de tecelão. Então aqui neste momento, além de ser um homem muito alto, era um homem também, era o melhor, neste tempo aqui, era o melhor guerreiro egípcio, alto, um gigante, e na mão dele ele tinha uma lança, tão afiada como uma agulha. E olha qual a arma que o Benaia vai, porque Benaia, ele era um guerreiro, então se esperasse que ele tivesse uma espada na mão, se esperasse que ele tivesse ali um escudo, mas não, ele vai contra esse homem de tecelão, e desceu até ele com
uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Então aqui ele deixou aquilo que muitas vezes era normal. Ele estava com a espada dele. Não, ele estava com uma vara ou com um cajado. E neste momento ele enfrenta aquele gigante não com as armas dele, não aquilo que era esperado dele, mas ele avança contra o egípcio. Ele não esperou o egípcio vir a cair. Ele não esperou o gigante atacar. Ele foi e atacou. Ele foi e atacou o gigante e arrancou a lança da mão dele. E com aquela própria lança, ele matou aquele gigante. E o que isso vem nos mostrar? Que as armas que nós temos, nós sabemos de cor. Quais são as armas que nós temos que usar? Jejum, oração, vigilância, discernimento, tudo aquilo que o Senhor já tem nos falado. Só que infelizmente muitas vezes nós deixamos essas armas abandonadas, deixadas ali no canto. E aí nós deixamos com que o gigante venha sobre nós. Nós deixamos com que os inimigos venham nos assaltar. E qual é a palavra? A palavra é a espada. E nós precisamos usar a palavra. Mas para termos autoridade para usar a palavra, nós precisamos estar debaixo da unção de Deus. Nós precisamos estar debaixo da obediência do Senhor. Porque senão, essa espada ou essas armas que Ele tem nos dado, não vai ser de valia nenhuma. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, e teve nome entre os 3 homens valentes de Davi. E eu fui entender, mas eu falei, Senhor, de novo eu vou levar uma palavra sobre o valente. Porque o Senhor tem dito que, por mais que Ele nos chame de valente, por mais que Ele queira que nós sejamos valentes, nós não estamos sendo valentes do Senhor. O Senhor tem dito que nós estamos sendo acovardados, apesar da palavra que nós recebemos no sábado. Nós não temos avançado contra o inimigo. Nós não temos colocado o inimigo no lugar dele, porque falta autoridade, falta unção, falta posicionamento das nossas vidas. E aí acontece o que o pastor falou. Quem sofre os ataques? Aquela que o Senhor chamou como profeta da igreja. E isso, irmãos, o Senhor vai cobrar de mim e de você. O Senhor não vai cobrar, Ele já está cobrando de cada um de nós o posicionamento. Ou nós nos levantamos como valente, que várias vezes Ele já falou aqui. Eu acho que eu já trouxe aqui todos, pelo menos os que têm mais destaque. E o que você tem feito? O que eu tenho feito com essa palavra? Simplesmente deixado de lado. Eu pensei, nossa, mais uma palavra dessa depois da Santa Ceia. E ontem o que foi falado? Nós estávamos de roupas claras, mas que o nosso coração não estava de acordo com as nossas vestes. Ou a igreja se levanta como valentes e para de dar trabalho para os seus líderes que o Senhor instituiu, ou a coisa não vai ficar boa do nosso lado. Esses homens, eles não tinham covardia. Eles se levantavam nas adversidades. E o que nós fazemos? Nós corremos. Nós simplesmente dizemos, não, mas eu não quero. Deixa que os pastores lutem. Deixa que a Dona Alice olhe. A salvação é individual. A salvação é individual. Nós temos o grande privilégio de estarmos aqui, verdadeiramente sendo dirigidos pelo Senhor, sendo dirigidos por autoridades que temem ao Senhor. Tem os seus defeitos, sim. Ainda lutam com os seus próprios pecados, sim. Mas eles são tementes ao Senhor. Eu vivi 36 anos dentro de outras igrejas. Eu passei por outros pastores.
E eu sei o que é ser pastoreado. E eu sei o que é não ser pastoreado. E de todo o coração, eu falo diante da igreja, diante de Deus. Eu sei, eu aprendi a ser pastoreado aqui nessa igreja. Porque até então, eu não era pastoreado. Eu aprendi a ter uma liderança que me cobra sempre com os meus erros. Aqui. Porque eles sabem da responsabilidade que eles têm diante do Senhor. Só que nós, como igreja, brincamos. Brincamos com aquilo que o Senhor tem falado. Brincamos com as palavras que o Senhor tem trazido. Brincamos quando o Senhor dá uma sentença, nós simplesmente na hora nós assustamos. Depois, no dia seguinte, acabou. E aí volta a se fazer a mesma coisa. Chega, igreja. O Senhor está dizendo, olha, eu estou mais uma vez. Eu estou dizendo, eu estou construindo o caráter de vocês. Sejam valentes, sejam benais, sejam abissais, sejam homens que honrem ao Senhor. Sejam mulheres valorosas, que edifiquem os seus lares, homens que coloquem os seus lares diante do Senhor em oração, em clamor, em jejum, jovens que façam diferença lá fora e não sejam iguais a eles. O Senhor não nos chamou para ser iguais àqueles que estão lá fora, muito pelo contrário, Ele nos chamou para fazer a diferença e mostrar lá fora que Deus é um Deus que muda caráter, que transforma a vida, que cura, que sara, que restaura. É isso que nós precisamos. E o Senhor diz que Ele está dando um ultimato para a igreja. Ou a igreja reage, ou o Senhor vai pesar muito a mão. A primeira música que nós vamos cantar é o Deus do impossível. E o Deus do impossível, mesmo que tudo esteja contrário, você pode saber que Ele vai te socorrer do jeito que Ele precisa, do modo que Ele precisa. Está tudo contrário. Quando o mundo diz que não, quando você acha que não, porque você olha e fala assim, eu não tenho como. Lembra que o Deus do impossível, Ele pode fazer por você. Lembra que Jesus Cristo, como foi dito muitas vezes na noite, Jesus Cristo, Ele derramou o sangue dele, por mim e por você, para que nós vencêssemos o nosso pecado. Vamos ficar de pé, igreja, vamos cantar essa música. E deixa o Senhor ministrar realmente. Diga para Ele, Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. E eu creio que o Senhor pode me sarar.